enaltecemos ao Senhor, porque sabemos que sem Ele nós não poderíamos estar de pé. É Ele que tem nos sustentado, é Ele que tem sustentado a tua vida, a tua casa, a tua família, é Ele que tem guardado você. Então saiba que se hoje você está de pé por causa dessa infinita graça e misericórdia do eterno Deus. Nós vamos iniciar, né, essa palavra e dando a ti a liberdade, se você tem alguma dúvida. É claro que não vamos aqui esgotar o assunto, mas é apenas uma reflexão, é um tempo de reflexão que queremos falar sobre o céu, falarmos sobre essa herança eterna, sobre algo que enche o nosso coração de júbilo, gozo, alegria. Oh, amados, como é bom meditar e falar sobre o céu. Como é bom nós pensarmos nas coisas eternas, as coisas que são passageiras, queridos, que aqui traz tanta tristeza. E eu quero te estimular, em nome de Jesus, muda o teu foco, amado. Muda o teu foco. Às vezes ligamos a televisão e olhamos para as redes sociais, está lá falando de coronavírus, falando de morte, falando de doença, falando apenas de desespero. Olha, querido, na verdade, quando nós vamos para a palavra de Deus, encontramos aqui uma palavra de vida, de esperança, de glória. E é sobre isso que nós queremos estar falando nessa noite. Vamos. Eu queria também estar agradecendo a irmã Marinalva, né? A paz do Senhor, minha querida, acabou de deixar aqui um banquete para nós, um jantar delicioso. Daqui a pouco, né, pastor, nós vamos estar. Agradecemos muito. Né? Nós participamos de uma live com as cantoras Gislaine e Milena. E foi uma bênção, foi muito bom. Nós mandamos o nosso abraço para nossas preciosas irmãs que estão lá no Brasil, fazendo um grande trabalho para Deus. E elas participaram conosco na live pelo Instagram. E agora vamos estar aqui com a Igreja do Senhor. Daqui a pouco a gente vai estar postando no Facebook. Sim, também, sim, posteriormente, né? Também colocaremos, se possível, no YouTube. É que essas lives que temos feito, irmãos, a ministração da palavra, temos colocado no YouTube para que os irmãos que não puderam participar da live, quiser se alimentar da palavra de Deus, temos lá o nosso canal no YouTube, onde temos muitas e muitas, dezenas e dezenas de ministrações. É verdade. E essa semana, assim, nós somos muito abençoados. Todos os dias nós estamos sendo abençoados. Recebemos, né, voltando lá do jantar, a irmã teve disposição, ela preparou com muito carinho, com muito amor, e está tão cheiroso. Daqui a pouco nós vamos lá degustar frango caipira e um canjicão delicioso. Tivemos também, né, a irmã Luciana trouxe aqui pra gente pão caseiro, irmãos, uns docinhos deliciosos. Deus cuida de nós, a gente se sente muito assim, queridos, né? Pelo esse carinho, essas prendas que os irmãos têm nos dado e o Senhor tem nos sustentado a cada dia. Glória a Deus. Vamos à palavra, se você puder acompanhar conosco. Se você tiver pergunta, você manda para cá e aquilo que for possível nós respondemos, estaremos respondendo. Carta aos Filipenses. Carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Nós vamos... onde nós vamos dar início à nossa palavra dessa noite. Carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20, diz assim: mas a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo aqui nos traz uma palavra de esperança. Quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Filipenses, estava ele preso, estava ele algemado, detido e estava debaixo do jugo romano. Roma, o império, estava ali aplicando as suas leis severas, rígidas, mas Paulo ele levanta a sua voz e diz: a nossa pátria, ela está nos céus. Somos cidadãos dessa terra. Temos uma cidadania. Nós, eu, pastora, somos brasileiros. Temos alguns irmãos que estão conosco agora nessa live, são portugueses. Mas, quando nós nascemos de novo, quando nós nascemos no reino de Deus, nós passamos a ter uma nova identidade. Nós passamos a fazer parte da nação celestial. Nós passamos a fazer parte do reino de Deus. E o reino de Deus
nos integra e nos torna cidadãos. E Paulo, ele fala dessa cidadania e ele diz, olha, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria está lá. E nós aguardamos um momento sublime que Jesus haverá de buscar a sua igreja, nos arrematar, nos arrancar desse sofrimento, dessa dor, dessas dificuldades, dessas lutas pela qual nós temos aqui na terra. E hoje eu quero meditar com os irmãos sobre essa pátria. Como é essa pátria? Primeiro ponto que eu quero vos dizer é que na carta aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 28, o escritor aos Hebreus, ele nos diz da seguinte maneira, pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e santo tremor. Ei, nós somos cidadãos dessa pátria celestial, é um reino que não pode ser abalado. Ei, as nações, todas as nações estão hoje sendo abaladas pelo coronavírus. Todas as nações, as suas economias estão em sérios e seríssimos riscos. Os governos estão produzindo programas pela qual venham tanto cuidar da questão de saúde e a questão da economia. Mas entenda, não há crise que atinja o reino celestial, não há crise que atinja o reino de Deus, porque ele é inabalável. Tem algo mais? A Bíblia diz em primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 4, da seguinte maneira, para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, guardada nos céus para vós. Significa dizer que o reino, essa glória dessa pátria está guardada, está reservada. Ei, o meu lugar, o lugar da pastora, o teu lugar já está lá, está reservado, querido. Quando alguém vai viajar, ele faz uma reserva de hotel. Quando, por exemplo, muitos irmãos que estão aqui na Europa, o que eles fazem? Eles às vezes compram uma propriedade lá no Brasil e fica lá reservado. Quando eles retornarem, está lá. Ei, nós estamos passando nossos tempos aqui na terra, é apenas uma temporada. Somos peregrinos, somos forasteiros, mas a nossa morada, a nossa habitação está lá no céu, guardada, reservada para mim e para você. Agora, a Bíblia também diz que esta cidade não é uma cidade comum. Os céus que nos aguarda, o local para onde nós iremos, não é apenas um local pela qual iremos passar a eternidade. Não, amados, é um local belo, é um local que foi preparado, é um local onde teremos a presença de Deus. A beleza desse local é esplendorosa, é indescritível. Quando o apóstolo João teve a revelação, ele escreveu para nós, em Apocalipse capítulo 21, versículo 2, diz assim, eu vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. Eu pergunto, minha amada esposa, como é que uma noiva se prepara para encontrar com o seu noivo no dia do casamento? Olha, se produz toda, escolhe o melhor vestido, o melhor adornos, né? E vai ao salão e fica naquela ansiedade toda, se prepara muito bem. Quer o dia da noiva é o dia que ela se sente mais bela. Especial, é a princesa, né, do momento, a atração do momento. Ela se sente a mais linda. É verdade. E João, ele diz que a cidade santa, ela está ataviada como uma noiva para o seu noivo. É uma cidade pela qual está adornada, está tudo preparado, é tudo enfeitado. Quando chegamos, amados, na época do Natal, a cidade se enfeita, se embeleza. Quando vemos esses momentos, né? Aquela época que o futebol ainda atraía, né, muitas pessoas. Eu me lembro do meu tempo de criança, quando a Copa do Mundo, as pessoas enfeitavam, faziam bandeirolas e procurava fazer ali de uma maneira que ficasse tudo enfeitado, muito belo, por causa da Copa do Mundo. E eu digo para você, por causa de mim, por causa de você,
por causa de nós que haveremos morar lá, existe um adorno, existe um enfeite, essa cidade está especialmente preparada para mim e para você morar. É verdade. A Bíblia também diz que este lugar, no capítulo 21, ainda que nós estamos, no versículo 4, diz assim: Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. Ei, se falamos de uma cidade que é uma cidade que não pode ser abalada, falamos de uma cidade que está aguardando, reservada para nós, falamos de uma cidade adornada, mas agora estamos falando também de uma cidade com plenitude de felicidade. Quem não quer ser feliz? Quem não quer viver uma vida alegre para sempre? Sim, esse é o sonho do ser humano, é o final feliz das coisas, é viver, é ser feliz. E a Bíblia está dizendo aqui que Deus vai enxugar dos olhos de todos os homens toda lágrima. Lá não tem mais morte, não tem pranto, não tem clamor, não tem dor. As primeiras coisas são passadas. Que maravilha, que glória que há de ser, como o nosso coração jubila, anela e aspira por estar nessa cidade, por chegar lá. Ei, fica firme, continue firme, vale a pena lutar para morar nessa cidade. Eu vejo quantas pessoas que dispõem-se, de ajuntar os seus recursos para morar no cantinho do seu sonho, na casa do seu sonho. Ei, meu querido, você não precisa levantar dinheiro, você não precisa juntar dinheiro, já está preparado. Essa cidade pertence ao Senhor nosso Deus, que nos doou. Ele abriu para nós e disse: ei, se você quiser vir morar comigo, basta se render a Cristo, receber a Jesus como teu Senhor, como teu Salvador e passar a ter direito à vida eterna, às moradas eternas, às moradas celestiais. Tem mais ainda, o apóstolo João, ele diz no versículo 10, levou-me em espírito a um grande e alto monte, mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Quem que nunca se cansou de olhar com a violência que nos cerca? Quem que nunca se cansou de olhar a promiscuidade, a tantas e tantas imoralidades que cercam as nossas cidades, políticos corruptos, homens maus, homens detestáveis? Ei! A Bíblia está dizendo que a cidade para onde nós vamos é uma cidade santa, não tem impiedade, não tem corrupção, não tem homens corruptos. Que maravilha que há de ser! Essa cidade é santa, não tem engano, não tem mentira, não tem trapaceamento. Sim, essa cidade é uma cidade, como eu disse no ponto anterior, da felicidade, porque ninguém morre. Não há tristeza, não há luto, não há dor, não precisa de hospital. Hoje, uma das maiores ações dos governos hoje é procurar abrir frentes hospitalares, abrir hospitais para conseguir combater a pandemia. Olha, a cidade que Deus preparou para mim e para você não tem hospital, pastora. É verdade. Não precisa de leitos de UTI. Glória a Deus. Não precisa de ter médicos. Não precisa do sistema hospitalar. Sabe por quê? Porque lá ninguém adoece. Lá ninguém fica mal. As pessoas estarão... Tá ruim? Não consegue ouvir? O som tá ruim? Talvez teria que aumentar alguma coisa lá. O som tá bom? Alguém diga alguma coisa? Pai do Senhor, irmã Sandra. Deus abençoe, Tailine, meu amorzinho. Por favor, nos ajude, irmãos. Os irmãos estão conseguindo ouvir bem? É linda também, amor. Amém, já está. Tá ok? Ok, glória a Deus. Glória a Deus. Então nós vemos aqui que o apóstolo João fala que essa cidade é uma cidade santa. Uma cidade onde não habita a corrupção. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 13, o apóstolo São João, ele diz também: então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, o Espírito, sim, diz o Espírito, descansarão
cansarão dos seus trabalhos, pois as suas obras o acompanharão. Oh, que glória pensar! O céu é local de descanso, amado. Céu é o local onde nós teremos o descanso em Deus. Não será um local de fadiga. A vida aqui na terra é tão afadigante. As pessoas precisam acordar cedo, tem que trabalhar e desenvolve todo um cansaço, uma fadiga tão grande, onde o corpo físico sente os efeitos desse cansaço. Lá no céu não nos cansaremos, não nos afadigaremos, estaremos nos braços do eterno Pai para desfrutar do descanso, da presença, da glória majestosa e inconfundível e incomparável do nosso Deus eterno. Glória a Deus. É por causa disso, irmãos, que nós não podemos abrir mão. As coisas aqui na terra são passageiras, tudo vai passar. Mas quando nós conseguimos entender que a nossa vida eterna é mais importante que qualquer coisa, às vezes nos envolvemos, né, pastor, com pequeninas coisas, desanimamos, por causa do irmão, por causa do pastor, por causa de fulano, por causa de alguma coisa que não conquistamos. Não vale a pena, irmãos, abrir mão da nossa salvação, da nossa vida eterna, por nada dessa vida, que possamos permanecer firmes até o fim, para chegar lá naquele dia glorioso, onde tem aquela cidade maravilhosa preparada para nós. Isso é tremendo. Quando conseguimos entender isso, nós conseguimos amadurecer e passar firmes nas nossas provas, nas nossas lutas, confiantes e num só alvo. Nossa vida eterna, o céu é o nosso alvo, né, pastor? O céu é um local bendito. Aqui encontramos na palavra de Deus, Evangelho de São João, no capítulo 14, quando Jesus ele fala com os seus discípulos, ele diz, né, não se turbe os vossos corações. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha que maravilha é pensar esta casa do pai. Jesus está dizendo, olha, não se turbe o vosso coração, não fique perturbado, não fique agoniado. Crede em Deus, crede também em mim. Aí ele fala aqui, né? Eu quero juntar aqui, como é que Jesus descreve esse céu? Escuta isso. Como é que Jesus descreve nesse versículo? Jesus fala assim, olha, na casa, singular, um local. Na casa do meu pai há muitas moradas, plural. A casa é uma só, a casa do pai. As moradas são plural, porque Deus tem moradas para os seus filhos. Tem uma tradução que, ao invés de traduzir morada, fala de mansões, né? É por isso que há cânticos e louvores que falam das mansões celestiais. Tem o hino da harpa cristã, né? Da harpa cristã, né? Que fala das mansões celestiais. Iremos ali morar. E essa é a esperança da nossa alma, do nosso coração, o júbilo do nosso ser, quando chegar esse dia maravilhoso que haveremos de estar nesse céu bendito, nesse lugar maravilhoso que Jesus diz que é um local de comunhão com o Senhor. Aleluia. Pois a Bíblia diz, eu vou preparar-vos lugar, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É comunhão com Cristo, o relacionamento, a vivência, o estar com Cristo ali. É isso que é o céu. Mas o que mais, pastor? Olha, o céu é um local onde nós vamos aprender. Como assim, pastor? Tudo que você tem dúvida hoje, tudo que você não entende hoje, acabou. Quando você chegar ali no céu, acabou, fechou. Olha o que Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, no versículo 9 e 10, diz assim, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Aleluia. Então, o Senhor, ele preparou esse local para nós de glória, e Paulo está dizendo que
o que nós conhecemos hoje é em parte. Nós temos um conhecimento limitado, temos um conhecimento pequeno, temos um conhecimento irrisório. Agora, quando o Senhor vier, nós teremos a plenitude do entendimento, receberemos a plenitude do saber. Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, presbítero Luiz, lá da Igreja do Evangelho Pleno de Vila Velha, que o Senhor abençoe. Abraço aí nos nossos irmãos, nossos amigos, no pastor. Que Deus abençoe, meu querido, e obrigada por estar nos assistindo nessa noite. Deus abençoe. Mas, em Apocalipse capítulo 5, versículo 9, o apóstolo João, ele fala sobre esse lugar dizendo assim: e cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Cantavam um novo cântico. Um novo cântico sendo entoado. Olha aqui, glória é pensar que o céu, esse local que nos aguarda, é um local de adoração, de louvor, de cântico, de júbilo. Nós haveremos de jubilar triunfantemente, onde nós haveremos de poder cantar e dizer: valeu a pena. Valeu a pena o sacrifício, valeu a pena cada vez que dobramos o joelho, valeu a pena cada vez que fui caluniado e não revidei, valeu a pena quando eu fui humilhado e eu não contestei, valeu a pena quando eu sofri pelo nome do Senhor, valeu a pena quando no dia de chuva, quando no dia de frio eu saí para proclamar o nome do Senhor, valeu a pena cada vez em que pela qual eu me senti cansado, afadigado, sem condições, mas mesmo assim eu fui cumprir o ID do Senhor, eu fui anunciar a palavra. Valeu a pena cada irmão que socorri, valeu a pena cada irmão que eu amei, que eu dei a mão, o caído que eu levantei, ao quebrado que eu ajudei, aquele que estava sem condições e eu ministrei sobre ele. Sim, quando chegarmos lá, nós vamos poder cantar e adorar ao Senhor, porque o céu é um local de adoração, de júbilo, de glória, de engrandecimento e de enaltecimento ao nosso Deus. Aleluia, Jesus, é verdade, irmãos, vale a pena ser fiel a Deus. Nós temos uma tendência de só somos fiéis, às vezes, se as coisas estiverem de acordo com aquilo que nós queremos. Mas não, irmãos, na tribulação, na alegria, na tristeza, não importa a situação, a circunstância, mas o mais importante é permanecermos fiel, né? Porque a própria palavra diz: aquele que permanecer fiel até o fim. Então é esse que vai dar o céu, a vida eterna. Amém, queridos? Em Apocalipse capítulo 7, versículo 15, assim diz a palavra de Deus: por isso, estão diante do trono de Deus e o servem, escuta, de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor algum cairá sobre eles. Pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os conduzirá às fontes das águas vivas, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. O coração quase sai pela boca em olhar para um texto como esse. Você poderemos servir, como eu disse, lá nós não nos cansamos. Vai ser um descanso servir a Deus dia e noite, incansavelmente. Não estaremos afadigados disso, não teremos mais fome, não teremos sede. Seremos saciados por Deus, saciados pela presença do Eterno. Como Deus é maravilhoso, como Deus é lindo. Apocalipse capítulo 22, o verso 3, diz assim a palavra de Deus: ali nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Que privilégio servir a Deus. Lá nos céus, estaremos ali servindo ao Senhor, servindo ao Eterno, a serviço do Rei, mordomos
das coisas eternas do Senhor. Ali serviremos. E a Bíblia diz que lá não haverá maldição. Acabou. Tu não serás maldito. É verdade. Tu não experimentarás mais nenhuma maldição na tua vida, pois bendito serás para desfrutar da glória do eterno Deus. É verdade, Douglas. É isso mesmo. Vale a pena, né? A porta é estreita, as lutas são grandes, mas a nossa vitória é maior, sempre é maior em Cristo Jesus, sempre será maior. Que Deus abençoe, temos orado por você, meu querido. No livro de Neemias, capítulo 9, versículo 6, quando Neemias ali ele diz, no verso 6, Tu és Senhor, fizeste os céus, o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo que neles há. Tu os conserva com vida a todos, e o exército dos céus te adora. Fizeste o céu dos céus. Que lindo isso. O céu dos céus. Eu aqui, quando a Bíblia ela vai se referendar aqui como o céu dos céus, ele está dizendo, olha, é como se fosse a sede, o local do governo, o centro do domínio de Deus, o local mais importante do universo. E é de lá que ele rege todas as coisas, que comanda e que sustenta. O final do versículo diz assim, tu os conserva com vida a todos, e o exército dos céus te adora. O fato de eu e você estar vivo, como eu disse no início dessa live, é porque Deus é quem tem nos conservado, é Deus que nos tem sustentado, é dele que emana a vida e o sustento para o nosso ser, para a nossa alma, para o nosso espírito. Agora, o céu é um local onde nós haveremos de experimentar mudanças e transformações. Como almejamos isso, amados? Como o nosso coração, ele anela por esse momento jubiloso. Paulo, ele diz, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 20, não vamos ler todo o texto, mas apenas vou pontuar aqui algumas coisas que Paulo, ele disse. Olha, diz Paulo no versículo 20, mas de fato, Cristo ressurgiu dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. E então, Paulo aqui, até o final do versículo, do capítulo 15, ele vai nos mostrando algo sublime que Deus vai dar a mim e a você. Sabe o que é? Um novo corpo, amado. Esse corpo aqui, mortal, esse corpo aqui, sujeito a dores, sujeito à fragilidade, sujeito a intempéries, Paulo, ele está dizendo que este corpo haverá de experimentar uma mudança, uma transformação. Olha o que diz ele, a partir do versículo 44. Semeia-se o corpo animal, é ressuscitado o corpo espiritual. Se há corpo espiritual, também há corpo. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim como está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, serão o animal, e depois o espiritual. O primeiro homem sendo da terra e terreno, e o segundo homem do céu. O qual o terreno também são também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. E eis que vos digo o mistério. Olha que a coisa linda. Na verdade, nem todos dormiremos, transformados seremos todos. Porque no momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, pois a trombeta soará, os corpos, os mortos,
ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade e isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então será cumprida a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. É tremendo. Isso é doutrina. Isso é palavra de Deus. É o apoio e a base e sustento da nossa fé, querido. Nosso corpo, aqueles que forem arrebatados, serão transformados no encontro do Senhor nos ares. Os mortos, eles haverão de ressuscitar e serem transformados para encontrar com o Senhor. Aleluia, glórias a Deus. O corpo físico nosso passará por uma transformação. Glórias a Deus. Então, nós teremos então um novo corpo no céu. A Bíblia também diz que nós teremos essa nova pátria, que foi o primeiro versículo que nós lemos. A nossa pátria está no céu, seremos cidadãos do céu. Agora tem uma outra coisa que o apóstolo João disse, que quando nós chegarmos lá... É verdade, amada Sandra, é assim mesmo, glória a Deus. O Senhor tem meios de trabalhar, né? Tem maneiras de trabalhar. E essa quarentena vai servir de muito testemunho, né? E é a misericórdia de Deus para conosco, né? Para despertarmos. E eu creio que nós vamos sair daqui muito mais fortes, muito mais vitoriosos. E muitos testemunhos tem por aí para contar. Amém? A minha amada esposa, chamamos ela de pastora Rose, mas ela é Rosilene. Oh, para que você foi revelar? Rosilene. Mas escuta uma coisa. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 17, diz assim, pastora Rosilene: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei do maná escondido. Então, nós vamos ter o maná. Está lá na glória. Glórias a Deus. Mas tem mais. Lhe darei uma pedra branca. Não é uma joia. Não é um anel. Não é um brinco. Uma pedra branca. E para que serve ela? Na pedra branca, conforme diz aqui o verso 17 do capítulo 2. Um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Nós vamos ter um novo nome. Lembrando que o nome fala de identidade. O nome revela quem somos. Tem um novo nome para mim e para você lá nessa cidade. Seremos chamados por um novo nome. Nome de vitorioso, conquistadores. Aqueles que venceram. Não mais o nome de derrota. Não mais o nome que traz humilhação. Mas o nome que traz vitória. Aleluia, Jesus. Aleluia. Lá na glória eterna, também passaremos pela experiência, irmãos, de trocarmos toda a tristeza, angústia, luta, essa cruz tão pesada para muitos, pelo quê? Pela coroa de glória. Olha o que João ele diz no capítulo 2, versículo 10. Não temas as coisas que estás a sofrer, escuta, o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais provado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Tem uma coroa da vida, tem um galardão que nos aguarda. E isso, amados, traz para nós um gozo, uma alegria. Paulo, ele disse, em sua segunda carta a Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E desde agora me aguarda receber a coroa da justiça que o Senhor dará a mim, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Ei, tem uma coroa lá no céu que espera por mim, por você. Essa luta, essa cruz, essas tribulações você vai trocar por uma coroa, que troca aparentemente mais injusta, né? Mas que maravilha que vai ser. Quando nós trocamos coisas de valor. Se eu pegar o meu celular e trocar pelo celular da minha esposa, o telemóvel, como chama aqui em Portugal, né? Se eu trocar o meu telemóvel pelo telemóvel... É a mesma marca. Sim, mas se eu oferecer aqui, né, alguma coisa de
se eu trocar aqui essa caneta pelo celular, para ser injusto. É verdade. Mas olha só, você vai trocar a tua cruz, as suas tribulações, as suas lutas por uma coroa de glória. Só precisa permanecer fiel até o fim. Você não pode abrir mão, né, do seu compromisso com Deus. Você não pode abrir mão da sua vida com Ele. Agora, também tem algumas peculiaridades acerca do céu, amados. No capítulo 21 de Apocalipse, o versículo 1, o apóstolo João, ele diz assim, olha, eu vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então, encontramos essa nova formação que vamos experimentar da parte de Deus na eternidade, que não vai existir lá no céu o mar. O mar já não existe. Quando pensamos nessa glória bendita, né? Se olharmos aqui o capítulo 21, né? Eu li o versículo 2, mas o versículo 3 diz assim, olha, eu ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia, agora, o tabernáculo de Deus está com os homens, Deus habitará com eles, eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Queridos, isso é indescritível, algo que nenhum homem experimentou. Quando Moisés pediu, Senhor, deixa ver a tua glória, Deus falou, Moisés, não tem homem que consiga ver e continuar vivo. Não há condições, né, estruturais em nós vermos a Deus e permanecermos vivos. Quando ocorreu aquela revelação para Manoá e a sua esposa, e Manoá, depois que ofereceu ali aquele cabrito e o anjo desapareceu, ele disse para sua esposa assim, vamos morrer porque vimos Deus. Porque considerava que o homem não podia ver Deus. E de fato nós pecadores não aguentamos ficar de pé dentro da glória. Ezequiel, quando viu a glória de Deus, caiu. Mas ele não viu a plenitude, ele viu uma parte da glória e já caiu no chão porque o seu corpo físico não suportava. João, quando teve a revelação, lá na ilha de Patmos, ele fala que ele caiu porque não suportou. Daniel, quando teve a revelação, também caiu prostrado como morto. Assim que descreve Daniel, cair prostrado como morto. Mas, amados, a glória dos céus é que nós vamos conseguir ficar de pé e ver o próprio Deus. Olha o que diz. Agora o tabernáculo de Deus estará com os homens, Deus habitará com eles e eles serão seu povo e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Isso é indescritível, indescritível. Quando o apóstolo João, ele diz, no capítulo 3, ele diz assim, versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Ele está dizendo, olha, nós já somos filhos, mas a plenitude do que vamos ser ainda não se manifestou. Mas ele continua dizendo, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Porque assim como ele é, nós o veremos. Veremos ele face a face. Quantos louvores que tem, né? Hinos que diz, verei, né? O meu Salvador em um trono branco. Eu verei o Senhor. Sim, nós haveremos de vê-lo como ele é. E glória, isso é uma glória inefável. Só que dia lindo, né? Sim, maravilhoso. Algo tremendo. Lindo demais. Eu aguardo esse dia, Senhor. Eu aguardo. Glória a Deus. Eu quero ainda ler, amados, em Hebreus capítulo 11, versículo 10, que nos fala acerca do nosso patriarca Abraão. O versículo 5. Eu vou ler a partir do verso 8 para chegarmos ao 10. O objetivo é o 10, mas deixa eu ler o contexto. Pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Sabe por quê? Por causa dessa visão aqui, olha. Pois esperava a cidade que não tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Abraão não construiu nenhuma cidade aqui na terra. É isso que o escritor dos Hebreus está dizendo. Ele morou em tendas, ele foi peregrino, porque ele aguardava
uma cidade Glória a Deus. que tem fundamentos, da qual Deus é arquiteto e construtor. Abraão disse: eu saí de Ur dos Caldeus e nenhuma cidade mais estarei, a não ser a cidade que o próprio Deus construiu, a cidade que ele fez, as moradas eternas. É nisso que motivou ele permanecer peregrinando continuamente. Peregrinou durante um século, 100 anos peregrinando, sem construir uma cidade, porque ele já tinha a visão da cidade preparada pelo grande arquiteto e construtor. Essa era a fé do nosso amado patriarca Abraão. Davi, ele também tinha essa esperança. E no Salmo tão conhecido nosso, 23, Davi, ele fala dessa esperança, desse brilho que havia nos olhos dele concernente à pátria eterna, a esse lugar celestial. Olha o que ele diz no verso 6, certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Essa casa do Senhor aqui que ele está descrevendo são as moradas eternas, porque ninguém poderá me tirar de lá, ninguém poderá nos arrancar de lá, porque para sempre estaremos com o nosso eterno Deus. Já lemos o texto que Neemias fala, descreve o céu dos céus. O apóstolo Paulo, como lemos em Filipenses 3:20, fala da nossa pátria que está no céu. O escritor aos Hebreus, ele fala do céu como uma cidade inabalável. João, quando descreve, como lemos também o texto do capítulo 21, verso 10, chamou de cidade santa, cidade incorruptível. O evangelista João, quando descreveu o sermão de Jesus, chamou o céu de casa do Pai. A casa do Pai. A casa que nos aguarda. Agora, queridos, temos aqui muitas coisas para compartilhar, mas não queremos estender muito e fazer uma live, tão longa, tão extensa, mas queremos apenas já fechar, essa palavra, dizendo para os irmãos como é importante você permanecer firme. Mas eu quero aqui trazer, para os irmãos uma reflexão de algo que é importante nós entendermos. Pois, se não nos cuidarmos, se nós não tomarmos uma séria postura, nós podemos perder esse local glorioso, fabuloso, maravilhoso que é os céus. Por isso eu te peço, querido, fique firme, permaneça firme, não abra mão da presença do eterno Deus, não abra mão da presença do Senhor, pois somente aqueles que permanecerem fiéis até o fim, somente esses que de fato haverão de habitar na eterna glória. Quais são aqueles que haverão de estar lá? Em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Para morar no céu, é preciso buscar a santidade. É preciso buscar a santificação em Deus. É preciso estar santificado na presença do nosso Senhor. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 27, diz assim a palavra de Deus: e não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida. Para habitar no céu, o teu nome tem que estar no cartório de Deus. O teu nome tem que estar escrito no livro da vida, que eu chamo de cartório. É o livro do cartório de Deus, do registro daqueles que nasceram no reino do Senhor. E para isso o teu nome tem que estar lá. Você tem que pertencer à cidadania do céu. Se o teu nome não constar lá, você não é cidadão. E para ir para lá, teu nome tem que estar lá. E para que o teu nome esteja lá, é preciso que você se mantenha na santidade, na pureza. Jesus, ele diz
No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 8, ele diz, olha, bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Tem que ter pureza. Se não houver pureza no coração, não verá o Senhor. Em 1 João, capítulo 3, versículo 3 diz, e todo o que nele tem essa esperança purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Para morar no céu tem que ter a pureza. Por isso, bem-aventurados puros. Se você está com impureza no teu coração, busca a pureza de Deus, em nome de Jesus. Se você quer estar lá, você precisa purificar-se. Na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 8, o apóstolo Paulo, ele disse para Timóteo que aqueles que estarão lá no céu são aqueles que amam a vida do Senhor. Diz assim, 2 Timóteo 4,8, desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Só vai estar lá aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus. Os que permanecem em Cristo. Amados, muitas pessoas elas começam, iniciam, mas ficam no meio da caminhada. Jesus disse lá em Hebreus, né? Se ele retroceder, a minha alma não terá prazer nele, assim diz o Senhor. Jesus, ele disse, né? Que aquele que olha para trás, que lança a mão na arada e olha para trás, não é digno do reino. Então só vai viver e habitar no céu os que permanecerem. Tem que haver continuidade, tem que haver perseverança. Apocalipse capítulo 3, versículo 10, diz da seguinte maneira, visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da tribulação, que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Tem que guardar a palavra no teu coração. Faça igual o salmista, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E você vai acrescentar ao salmista e vai dizer, escondi a tua palavra no meu coração, Senhor, para não pecar contra ti e também para morar contigo, para ter direito a habitar no céu eterno e de glória. Mas para morar no céu, amados, eu quero encerrar com duas coisas. Capítulo 22, versículo 14, diz assim, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à vida eterna e possam entrar na cidade pelas portas. Então, bem-aventurado, tem que lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, tem que receber de Cristo o perdão, tem que ter uma experiência com Cristo, confessar Jesus como Senhor, como Salvador, tem que ter arrependimento, tem que declarar a Jesus como aquele que nos purifica de todo o pecado. E por último, amados, capítulo 21, versículo 7. Quem vencer, herdará todas as coisas, eu serei seu Deus, e ele será meu filho. O céu é local para vencedores, não é local para derrotados. Aqueles que não lutaram, que não se dedicaram, não entrarão lá, porque o céu é somente para aqueles que forem vencedores. Por isso, em nome de Jesus, eu profetizo na tua vida, amado. Eu profetizo em nome de Jesus que tu és mais do que vencedor por meio e por intermédio de Cristo Jesus. Que Deus abençoe tua vida, que você possa, através dessa palavra, renovar a tua esperança e olhar que há um céu jubiloso, glorioso. No outro dia poderemos estar meditando ainda mais e analisando as belezas do céu para que nós possamos, amados, a cada dia animar a nossa fé, renovar o nosso compromisso, renovar a nossa comunhão, a nossa aliança com Deus e não permitir que percamos o céu por qualquer coisa. Não troque o céu pelas coisas dessa terra. Não permute aquilo que Deus te deu. Essa glória maravilhosa, não deixe escapar. Não deixe perder. Esaú perdeu. Trocou por um prato de lentilhas. A sua herança. A herança da primogenitura dele, ele trocou com Jacó. Não troque
a herança de Deus por qualquer outra coisa. Tem muitos Jacós pela vida aí. Tem muitos Jacós tentando te enganar, tentando tomar a tua herança. Mas cuidado, não faça isso. Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe teu lar, tua família. Fica firme na presença do Senhor. Nós vamos estar orando por você agora, em nome do Senhor Jesus. Pai eterno, Deus Criador dos céus e da terra, Senhor do universo, que tem o controle de todas as coisas, nós te louvamos e te bendizemos pela tua palavra, que é bendita, que é eterna, que é maravilhosa, que é majestosa. Ó Deus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Eu quero profetizar a tua bênção, Deus, sobre este lar, sobre esta família, aos irmãos que aqui conosco participaram dessa live. Ó Deus, despede-nos debaixo da tua bênção. Ó Deus, abençoa cada um destes pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus permaneça sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Fique na bênção de Cristo Jesus. Um grande abraço. Que Deus te guarde e te livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém.